Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Sou a professora Luma e estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado ao teórico Karl Marx. Na nossa aula anterior, já foi feita uma introdução da teoria dele. Vocês viram um trailer de um filme sobre ele, um resumozinho, na qual vocês viram que o Marx, além de desenvolver teorias para a sociologia, ele era revolucionário. Vejamos que na biografia de Marx, assim como Emile Durkheim, Max Weber, Augusto Comte e tantos outros, ele possuía diversos títulos: filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e, acima de tudo, revolucionário socialista, aquele que buscava, que lutava pela igualdade social. E ele também, por ser revolucionário, ele era considerado uma pessoa muito polêmica. Ele integrou uma associação chamada Liga dos Justos, que era uma entidade secreta que ajudava os operários alemães com filiais por toda a Europa, né? Junto com esse amigo dele aqui, o Frederick. Ele lutava, ele se reunia para debater essas questões na sociedade. Por isso, ele foi muito perseguido, certo? Então, gente, a teoria de Marx se chama teoria da acumulação, né? Muito relacionado ao capitalismo, porque ele vai estudar as relações entre os proprietários e não os proprietários dos meios de produção, a força do trabalho daquele que produz e daquele que dá as condições, que são os proprietários. O método dele foi a dialética, né? Um método baseado no diálogo. Por que no diálogo? Porque ele considerava diferentes pontos de vista e, no final, fazia os seus argumentos fundamentados, claro, no estudo científico, para formular a sua teoria. O Karl Marx, como já foi falado, ele criticou radicalmente o sistema capitalista, porque ele defendia a igualdade, e a gente sabe que no sistema capitalista há muita questão do lucro em cima do trabalho daquele que é considerado oprimido. O Marx, ele instalou uma forma de governo socialista, né? Porque ele buscava a igualdade e a extinção da propriedade privada. E o Marx, ele valorizou uma forma de governo onde os trabalhadores, os proletários, pudessem ter o quê? Direitos valorizados. O Marx disse que os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Diante dessa frase, dessa afirmação de Marx, ele vem nos dizer o quê? Quantas vezes muitos só estudam, só produzem teoria, só falam, só discutem, mas não têm ação. Não correm atrás de modificar, de ajudar a buscar uma igualdade na sociedade. Então, Marx, ele foi muito disso. Por isso que ele era perseguido, ele era muito criticado, porque ele foi buscar fazer e não somente produzir teoria. O Marx, ele desenvolveu 3 conceitos na sua teoria: a mais-valia, o comunismo e o materialismo histórico. Na aula de hoje a gente vai dar mais ênfase à mais-valia. No mais-valia, o Marx, ele disse que a mais-valia é o lucro que o proprietário tem em cima do trabalhador, né? Ou seja, ele não é remunerado pelo patrão diante de tudo que ele produz para ele. A gente vai ver isso no exemplo mais adiante. O comunismo é tido como um socialismo científico, ou seja, é uma doutrina com orientações práticas para se instaurar uma revolução. O Marx, ele de fato instalou uma revolução socialista, porque ele buscava o quê? Uma sociedade igualitária. Por isso que ele participava lá da Liga dos Justos e de diversas outras manifestações que tinham como causa maior combater o capitalismo, a alienação. E o Marx também, ele estudou o materialismo histórico para tentar compreender tudo que ao longo da sociedade foi explicado como a teoria de classes, a luta de classes dos mais pobres contra os que detinham os meios de produção. Então, gente, esses são 3 conceitos muito importantes na teoria de Karl Marx. Vejam que todos eles relacionados ao capitalismo gerado pela luta de classes, né? Porque tem a ver com o quê? Com capitalismo, com dinheiro.
Temos aqui um exemplo de mais-valia. Vamos ler aqui para vocês tentar compreender melhor. Quando um trabalhador fabrica uma mercadoria, ele tem certo valor de venda. Vamos dar um exemplo. Um bolo para 25 pessoas pelo preço de 250. Se você descontar do preço da venda da mercadoria o salário do trabalhador e os custos de produção, sempre acaba sobrando certa quantia. Isso é o que o Marx chamava de mais-valia. Quando ele tinha o salário, aliás, o salário não, quando ele tinha os rendimentos dele lá, que ele tirava o salário do trabalhador e os custos de produção, seja com a mercadoria para produzir o produto, com o aluguel, com o salário do trabalhador, sempre sobra muito além para o patrão. Então, o Marx chamou isso de quê? De mais-valia, de lucro, o lucro que o proprietário tem em cima de quem? Do trabalhador. Então, vamos ao exemplo. A mão de obra pelo preço de R$80 e o custo dos ingredientes R$80. Aí o Marx disse assim, restariam R$90. Isso dos o quê? Dos R$250. Esta quantia chama-se de mais-valia ou lucro. Aí vamos mais um exemplo para vocês terem mais noção do que é o mais-valia. Aqui eu dei em cima apenas de um bolo para 25 pessoas. Mas vamos supor que 20 bolos por dia durante 30 meses. Aliás, durante 30 dias. O lucro mensal desse proprietário seria de quê? De R$54.000. Isso significa que o capitalismo toma para si um valor que, na verdade, foi gerado pelo trabalhador. Isso que Marx chama de exploração. Então, gente, dentro desses R$54.000, o proprietário vai tirar aí o salário do seu trabalhador, que seria uma faixa de R$80 por dia, vai tirar os custos com a produção e no final ele ainda vai sobrar com muito dinheiro, né, gente? Então vejam aí que o Marx chamou isso de exploração. Então, gente, vejam aí que 80 com 80 daria 160, a mão de obra do trabalhador e o lucro. Durante 30 dias ele ia gastar com o quê? 4.800 com o trabalhador e com os ingredientes. Vamos supor que ele ainda tiraria aí vamos supor que ele pagasse um aluguel, alguma coisa desse tipo. Ele não gastaria R$10.000 e todo o restante seria lucro. Então, gente, o Marx chamou isso de exploração. Quantos e quantos trabalhadores não ganham um salário que não condiz com a sua função, que não condiz com o que o proprietário ganha diante da força de trabalho? Então, o Marx chamou isso de mais-valia, lucro em cima do trabalhador. Certo, gente? Temos aqui algumas obras produzidas por Marx, né? Ele escreveu muitos livros, desenvolveu muitas teorias, o Manifesto Comunista, o Trabalho Assalariado, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a Contribuição e a Crítica à Economia e, aliás, Política e o Capital. Então, gente, essas são algumas das obras de Marx. Se vocês tiverem interesse, podem estar aprofundando o conhecimento. Vejam que muitas delas relacionadas ao quê? À economia, ao capitalismo. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu tenho aqui para vocês uma atividade para validar a frequência e a participação da aula de hoje e da próxima aula no dia 28 de setembro, que valerá a tarefa avaliativa. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão produzir um cartaz sobre Marx. Nesse cartaz, vocês podem escrever o nome dele, vocês podem colar uma imagem de Marx tirada de algum livro que vocês não usam, ou através de uma imagem da internet. Vocês vão colocar o que nesse cartaz? Vocês vão colocar sobre o nascimento de Marx, sobre a vida escolar dele, o que foi que Marx fez, como Marx estudou, como que foi a sua vida escolar e a teoria dele. Qual é a teoria de Marx? Vocês viram a teoria da acumulação, falando sobre o capitalismo, sobre a luta de classes,
sobre a alienação, a exploração. Então, nesse cartaz, vocês podem usar de toda a criatividade para colar imagens, colorir o cartaz. Após a produção desse cartaz, vocês vão gravar um vídeo explicando o cartaz. De primeiro, vocês vão falar o nome, vocês vão se apresentar com o nome, certo? E em seguida apresentar o Max. Seu nome, a sua teoria, a sua vida escolar. Do jeito que vocês produzirem, levando em consideração esses 3 itens. Vocês têm até o dia 28 desse mês para estar me enviando no meu privado essa atividade, viu, gente? Eu deixo aqui outras sugestões. Tem gente que já tem um computador, pode fazer um slide, gravar a tela, né? Tem aplicativos aí como o Zoom e tantos outros que vocês conhecem aí na internet. Você pode fazer tudo isso numa folha de caderno também e gravar a folha do seu caderno explicando como foi que você fez, mas em forma de cartaz. Viu, gente? Então, fica aqui essa atividade de hoje. Qualquer coisa é só me chamar no privado e até mais.